Estamos de volta com Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Olá, estou de volta e o nosso entrevistado hoje, nos 95 anos de Presidente Prudente, é o professor Benjamin Rezende. Professor, quais os melhores prefeitos da cidade nos primeiros 50 anos? De 1917 a 1967, 50 anos, vamos dizer, os primeiros 7 anos de Presidente Prudente, 1917 a 1925, quem comandou toda a região foi o Coronel Francisco de Paula Goulart. De 1925 até 1930 foi o Coronel José Soares Marcondes. Agora, em se tratando de prefeitos, os melhores, nós temos que ver o seguinte: com a Revolução de 30, o coronelismo caiu por terra. E os primeiros prefeitos foram pequenos prefeitos que não deram. Mas em 1937, com a ditadura implantada pelo Getúlio Vargas, foi nomeado prefeito de Presidente Prudente Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, que foi até 1945. Depois voltou ao poder de 1956 a 1959. Depois elegeu-se deputado estadual por 2 legislaturas. Foi durante 7 anos vereador. Então ele foi o grande prefeito, e o grande homem político de Presidente Prudente. Depois dele, nós poderíamos citar Antônio Sandoval Neto, que estava sempre acompanhado do Dr. Domingos Cerávulo. Eram 2 homens que gostavam de Prudente, que exerceram uma influência muito grande em Presidente Prudente. E você está falando dos primeiros 50 anos, não poderia deixar de falar também do Florivaldo Leal, que em 1964, 65 governou a cidade e infelizmente foi morto, mas ele tinha a ideia de grande empresário e foi realmente o grande empresário, o primeiro grande empresário a ter as rédeas da cidade Presidente Prudente. Esses 3, na minha opinião, foram os grandes prefeitos nos primeiros 50 anos de Presidente Prudente. Professor, e quem foi Domingos Leonardo Cerávulo? Domingos Leonardo Cerávulo nasceu em Mucoca, mas toda a vida dele ele passou em Muzambinho, Minas Gerais. Formou-se médico, foi clinicar em Muzambinho. De lá, um parente dele convidou para vir para Presidente Prudente. Ele chegou aqui em 1927. Logo depois, ele, com a simpatia dele, ele foi conquistando todo o pessoal, foi a alma para construir a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente e trabalhou para a cidade e pela cidade. E gostava de todo mundo. Era um médico que atendia todo mundo. Aquele médico antigo que, chegou no consultório dele, o que você tem? Ele examinava, porque hoje o médico não põe mais a mão no paciente, ele examinava, tocava, se você tem isso e aquilo, e resolvia o problema. E não cobrava nada. Então ele tinha lá na casa dele um terreiro cheio de galinha, de galo, abóboras, quitandas, verdura, porque a turma trazia, porque não podia pagar a consulta. E ele, até 1945, ele foi o prefeito, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, no intervalo de 4 anos, ele se afastou, voltou a ser eleito em 1955. Ele normalizou toda a cidade, fez de Presidente Prudente a cidade que é conhecida hoje e que era conhecida na época como capital da Alta Sorocabana. Um grande médico, um grande provedor da Santa Casa, um grande homem que fez com que a amizade de toda Presidente Prudente esteve voltada nele e principalmente, não podemos deixar de esquecer aqui, no vigário da paróquia São Sebastião, o padre Sarrion, Monsenhor Sarrion. Para finalizar essa entrevista, nos 95 anos de Presidente Prudente, a última pergunta para o professor Benjamin. O que representou a estrada de ferro Sorocabana para Presidente Prudente e para a região? A alma de
todo o progresso desta nossa região deve-se à Estrada de Ferro Sorocabana. É interessante que as estradas de ferro começavam em São Paulo, elas iam acompanhando os rios. Então, a Estrada de Ferro Sorocabana foi acompanhando, né, o rio, né, Paranapanema, até chegar na barranca do Rio Paraná. E trouxe todo o progresso, assim como a Paulista, na Alta Paulista, e depois a Mogiana, cada um tinha o seu propósito. Era desvendar as regiões e fazer com que elas ficassem populosas. Presidente Prudente, como todas as cidades da Alta Sorocabana, ou da Sorocabana, toda a sua maneira de ser, de viver, de trazer o benefício para as pessoas, era a Estrada de Ferro Sorocabana. A gente ia para São Paulo de trem, voltava de trem, nos conduzia para Porto Epitácio, Bernardes, Venceslau, né? Então era uma companhia da Estrada de Ferro Sorocabana que jamais deveria ter sido desatualizada como foi, né? E abandonada, porque todo o progresso na sua região deve-se à Estrada de Ferro Sorocabana. O empresário Jackson Barros informou que a venda de automóveis aqui em Presidente Prudente cresceu 40% neste ano. 40%, hein? E bate recorde. Já o Dr. Petrin, da Encalço, informou a reportagem que no mês de abril estará pronta a ampliação do Prudent Shopping, grande Prudent Shopping e grande Petrin também. Estamos chegando ao final do programa Ponto Final. Tchau, tchau. Oferecimento: Gráfica Amagé, alta qualidade em impressões gráficas.